Bom, boa tarde, eu sou a Simone e vou apresentar o plano de aula História Documental Pictórica. Bom, a identificação é para o quarto ano, tá? O tema é passado e o presente, a noção da permanência e as lentas transformações sociais e culturais. Duração da aula são 4 aulas. Bom, quais os objetivos? Reconhecer os tipos de pintura que aborda o momento, né? Que na verdade o que seria o romantismo, né? Desenvolver a capacidade de interpretação das imagens e identificar as características da pintura histórica, que no caso a gente vai trabalhar a pictórica, né? O romantismo. Pré-requisito dos alunos é ter noção de pintura, né? Pelo menos saber que existem quadros, essas coisas, né? Conhecer quadros, conhecer sobre religião, porque na verdade a gente vai tratar, porque essa parte, o romantismo e a pictórica, ela vai tratar bem disso, não só, né? Do religioso, mas sim de toda essa parte. As pinturas dessa época do romantismo seria voltado a isso, né? Os recursos, na verdade, são as imagens de obras, né, que a gente vai colocar, todo um texto voltado, né, para explicar, porque a imagem que trabalhada, na verdade, o texto, o foco do texto vai ser esse pictórico vai ser a primeira missa aqui feita aqui no Brasil. E aí, para mais outros materiais, seriam papelão, tinta guache, tinta spray, pincel, tesoura, papelão, cartolina, fita isolante, pincel, papel folha branco, né? Bom, o glossário. Aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai abordar nisso tudo, né? A gente vai trazer o que é a pintura histórica, né? Que aí é o tema que a gente estava dizendo anteriormente, que ele representa, na verdade, são fatos históricos, né? São cenas mitológicas e cenas da história da história religiosa. Aí a gente vai falar sobre religião, né? O que é religião, né? Que é uma fé, uma devoção. O romantismo, que a gente vai tratar, que é a parte da época, né? Que a gente vai abordar as pinturas. As questões problematizadoras. O que é? Refletir sobre a religião aqui na cidade de Jaguarão. Se todos são católicos, né? Saber se eles conhecem religião e as suas especificidades, se cada uma tem uma especificidade diferente, cada religião acredita num Deus ou não, né? A obra de arte é perguntar, né? Se ela mexe com o imaginário da pessoa. Porque, na verdade, a obra. A obra de arte, a pintura, né? Ela às vezes a gente fica imaginando, isso até como pude a oportunidade de estar presenciando obras de arte, né? Eu ficava me perguntando exatamente isso. O que leva uma pessoa a ficar mais de 50 minutos apreciando uma obra de arte? E nisso, e a gente, quando começa a estudar, a gente começa a ter noção de que isso é totalmente plausível, né? A pintura, né? O que ela mostra, que tipo, a colonização, a catequização que foi feita pelos portugueses aqui, né? Para eles entenderem que através da arte a gente pode ter uma noção do como foi, né? A colonização, por exemplo. Atividades desenvolvidas, né? Primeiro a gente vai ter toda essa abordagem
os alunos, né, sobre o descobrimento do Brasil, contar a história, quem foram os primeiros a chegarem aqui, né? Óbvio que aqui já existiam os índios, questionar sobre religião, saber o que eles conhecem de outras religiões, principalmente aqui, né? Que aqui existem várias religiões, só que nem todas são tão aceitas, né? Aí a gente vai estar abordando todas as características, né, da pintura em cima do romancista, né? O conceito de arte, retomar ele, né? Isso em cada momento, né? Isso eu até não dividi, mas em algumas aulas a gente vai fazendo isso, né? E aí, tipo, seria num quarto momento retomar, né, todos esses conceitos que a gente vem trabalhando a cada aula, né? Sobre a arte, sobre a religião, sobre a primeira missa feita aqui no Brasil, né? Que em si é a obra de arte que vai ser mostrada, e que ela carrega, né? Uma história, um momento, né, importante, que a obra de arte ela tem esse poder, né? E aí, num último momento, né, fazer com que eles produzam que eles pintem um quadro, que eles tragam referências, né, que eles tenham que eles conseguem captar, né, o que é esse romantismo, o que é essa arte, né, na pintura, que cada uma tem esses pontos característicos, né? Se fossem tratar de outras, seriam outras características. E aí, eles vão, então, na verdade, a gente vai produzir, né? Eu vou mostrar o material didático. Na verdade, esse é um pincelzinho, mas aqui a gente vai produzir a paletinha, né? De cores. Então, com papelão, vamos pintar, né? Era para ter pintado o fundo, a gente não pintou, mas. E aí, aqui são os guaches com cola, que é para fazer as partezinhas onde a gente pode colocar o guache depois para eles pintarem. E a gente produziu também o quadro, né? A gente pegou uma capa dura de alguma coisa, forramos e em volta fizemos uma moldura com uma fita, tá? A fita isolante. E aí eles vão produzir uma pintura, tá? E aí isso vai ocorrer, né? E a produção, e aí, tipo, toda a avaliação, ela vai estar em torno disso, né? Que a gente veio conversando. Óbvio, vai ser na pintura, vai ser no acompanhamento, na participação de todos, nesse envolvimento, né? E aí depois também se fará, eles, depois de prontos, né, toda a produção, a gente vai fazer uma exposição na escola e cada um vai explicar a sua obra, né? E é isso. Aí minhas referências estão todas ali. Aí aqui tá exatamente a pintura que a gente vai trabalhar, tá? Que é a primeira missa no Brasil. E é isso. Muito obrigada. Uma boa noite.